E já entrando aqui na ministração, né? Eu acho que é difícil ter ministrações nesse tempo que não abranjam esse espaço, esse assunto, né? Que é a pandemia, que é o que a pandemia fez conosco. Porque, querido, se você falar para mim, olha, pastor, eu passei por essa pandemia, mas eu não senti nenhuma diferença, não senti nada, você está mentindo, querido. Sinto lhe dizer porque você está mentindo. Eu acredito que não exista ninguém que não tenha tido alguma espécie de sofrimento durante essa pandemia. Quer seja da doença, quer seja da crise econômica, quer seja porque perdeu um familiar. Mas a igreja parou, né? Nós como igreja, nós aqui da liderança, nós sentimos muito o impacto da pandemia, queridos. Foi pesado. Primeiramente, né, os cultos parados todos, a falta da comunhão com a igreja, a falta da comunhão entre os próprios ministérios, consequentemente, a baixa arrecadação dos dízimos e ofertas que mantém a igreja. Então, foi um período extremamente duro. Mas, refletindo sobre esse tempo, né? Eu acredito que uma coisa que a pandemia contribuiu foi que, invariavelmente, querendo ou não, durante a pandemia, aquelas pessoas que tinham um certo temor a Deus, elas ficaram mais tementes a Deus, mais próximas de Deus. Até aquele que estava afastado, em algum momento durante essa pandemia, ele teve que recorrer a Deus. Ele teve que recorrer à única coisa inabalável, que é Deus. A única coisa que não falha, que é Deus. Em algum momento, eu falo por mim mesmo, eu acho que nos períodos mais críticos da pandemia, principalmente na primeira onda, quando eu fiquei doente, queridos, eu acho que se teve um momento que eu me apeguei mais com Deus, foi esse, queridos. Porque vinha a falta de ar, vinha um aperto no peito, eu me deitava de bruço, com medo de ir para o hospital, e eu só pensava, cara, eu estou com Deus, se aconteceu alguma coisa comigo, eu estou com Deus, eu sei que não vai me acontecer nada, e mesmo que aconteça, eu sei que eu vou estar com Ele. E eu acredito que isso não aconteceu só comigo. Muitas e muitas pessoas, pastor, mas eu não fiquei doente, mas com certeza você teve algum parente seu internado no hospital, que você buscou por ele, que você intercedeu por ele. Ou seja, de toda forma, o mundo, as pessoas, elas se aproximaram mais a Deus. Se aproximaram mais a Deus. Se é que a gente pode dizer que houve algo bom na pandemia, um dos motivos com certeza é esse. As pessoas, querendo ou não, tem um ditado que é pelo amor, pela dor, né? Pela dor, elas se aproximaram mais de Deus. Se aproximaram mais de Deus. E se aproximaram de Deus com diversas perguntas, né? Com certeza, Deus, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está assim desse jeito? Por que essa pandemia veio agora? O que o Senhor está fazendo, Deus? Cadê você, Deus? E diversos questionamentos. Alguns foram até Ele buscando consolo por causa de um luto, buscando consolo por causa do peso da doença, por causa da crise econômica, mas fato é que todos, de alguma forma, buscaram a Deus. Buscaram uma divindade, abrangendo mais na questão de mundo. E aprofundando mais aqui no ponto que eu quero chegar, é importante que nós saibamos quem é o Deus que a gente busca. Porque muitas pessoas, durante esse tempo, talvez, começaram a buscar deuses errados, deuses estranhos, outros deuses, sei lá, e deuses não necessariamente uma divindade, mas talvez até mesmo começaram a acumular mais riqueza, acumular mais dinheiro, para caso acontecesse algo, enfim. O que eu quero dizer com tudo isso? É imprescindível que nós saibamos quem é o nosso Deus. Eu sempre volto para esse assunto, né, de quem é Deus, porque, queridos, é algo que nós precisamos saber. Nós cristãos, quem não é cristão, todos precisam saber quem é o nosso Deus, qual é o Deus que nós servimos, quem é aquele que nós buscamos quando a Covid vem, quem é aquele que nós buscamos quando a pandemia vem, quando a pandemia chega, quem é o Deus para quem nós dirigimos as nossas orações. Nós não podemos ter dúvidas acerca disso.
para quem é o Deus que eu oro de fato? Quem é o Deus que no momento da dor, que no momento da crise, eu corro para Ele? Porque, sendo sincero, muitas vezes, mesmo nós estando na igreja, nós não corremos para o verdadeiro Deus. Muitas vezes nós corremos para qualquer outras coisas. Nós corremos para homens mais fortes, mais poderosos. Nós corremos em caso de doença para medicina. Não estou falando que é errado não. Estou falando que não pode ser a nossa prioridade. A qualquer coisa que acontece na nossa vida, nós temos que correr para Deus. E quem é esse Deus? Onde é que esse Deus se revela? Cadê esse Deus? Esse Deus é o Deus que é revelado na Bíblia, que é revelado na palavra de Deus. A palavra de Deus mostra desde a criação até os nossos dias quem é o nosso Deus. Deus revelou através da criação, Deus revelou através do povo que era o povo de Israel, Deus se revelou através do seu Filho, e Deus se revela hoje através da igreja. E novamente, volto a falar, é de suma importância que nós saibamos quem é esse Deus. Quem é o Deus que você serve? Qual é a característica principal do Deus que você serve? Isso tem que estar na ponta da nossa língua, queridos. O apóstolo Pedro, ele fala que nós temos que estar a todo tempo preparado para responder para qualquer um que perguntar acerca da nossa fé. O que isso quer dizer? Se eu chegar aqui com Jonatas, por exemplo, e falar: Jonatas, quem é o teu Deus? Ele tem que estar na ponta da língua e falar: meu Deus é isso, isso, isso. E qual a principal revelação de Deus? Onde é que nós podemos ver de fato Deus? A revelação mais completa de Deus para nós, queridos, é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a revelação exata de Deus nessa terra. Se alguém quer saber como é Deus, basta olhar para Jesus. Olhando para Jesus, olhando o que Jesus faria, olhando como Jesus reagiria às situações, você verá como é Deus e como Deus age. E como Deus age. E é importante isso, trazendo bem para os nossos dias, porque muitas pessoas, querido, hoje, elas têm uma ideia errada acerca de quem é Deus, e por isso elas se frustram, por isso elas saem, por isso elas se desviam. Muitas pessoas têm a ideia que o nosso Deus é como se fosse um servente, alguém que faz algo para você, alguém que está todo o tempo ali, pronto a atender os seus pedidos. Muitas pessoas têm a ideia de Deus como se fosse um gênio da lâmpada mágica. Vocês sabem a história do gênio da lâmpada mágica? Que você acha o gênio, e o gênio tem o dever de lhe dar pedidos, de lhe dar conselhos. Só que esse não é o nosso Deus. E quando isso acontece, quando as pessoas não veem que isso não é Deus, elas saem, elas se frustram. Por isso é importante que nós saibamos quem é o nosso Deus. Tudo isso aqui até agora foi só um resumo, ainda não entrei bem na parte. Eu estou passando para vocês o porquê da importância de que você saiba quem é o seu Deus, de que você saiba quem é Ele, o que Ele faz, o que Ele é e o que Ele pensa de você. Que são os pontos que as pessoas geralmente entendem errado acerca de Deus. Muitos, infelizmente, têm uma visão de um Deus mau, de um Deus carrasco, de um Deus que está todo o tempo ali pronto a lhe castigar. Mas esse não é o nosso Deus. Esse não é o nosso Deus. Deixa eu tomar uma água aqui que minha garganta já secou. E aí, para começarmos a refletir, né? Fica aí a primeira pergunta: como você imagina Deus? Pense aí, qual seria a palavra que você usaria para descrever a Deus na sua vida? Qual é a palavra? Eu faço um curso livre de teologia, eu estudo teologia no instituto lá de Fortaleza. E quando a gente começa a estudar teologia, uma das primeiras lições é acerca de quem é Deus. Tá lá, iniciou teologia, iniciei o curso de teologia. Primeira aula, quem é Deus? E a teologia ela vai falar o seguinte:
ela vai falar, a primeira lição de quem é Deus, ela vai falar que Deus é um espírito eterno. É um espírito eterno, diferente de espírito infinito. Infinito é aquele que tem início, mas não tem fim. Deus é um espírito eterno, ou seja, ele não teve início nem fim. A primeira lição é essa. Beleza, Deus é um espírito eterno, que não teve início nem fim. Agora vamos ser sinceros, qual é o impacto disso direto na nossa vida? Honestamente, não tem. Deus, o Espírito Eterno, é mentira isso? Não, Ele é um Espírito Eterno de fato. Ele não teve início nem fim. Sempre existiu, sempre. Sei que isso é difícil para pensar, né, para entender, mas Ele sempre existiu. O que é que isso impacta diretamente na gente? Nada. A gente vira, passa a aula, vira a apostila, lição 2 do curso de teologia, os atributos de Deus. E ele começa lá falando, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Está errado isso? Está certo. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, e por Ele estar em todos os lugares, Ele tem o poder de controlar tudo. Sendo assim, Ele é onipotente. E por Ele estar em todos os lugares, e por Ele ser onipotente, Ele tem o pleno conhecimento de tudo. Sendo assim, onisciente. Mas novamente, isso, sendo bem sincero com vocês, tem pouco impacto direto na nossa vida. Saber que Deus é eterno, onisciente, onipresente e onipotente tem pouco impacto na nossa vida. Porque quanto mais se estuda acerca disso, mais vamos tendo uma visão filosófica de Deus. Deus passa a ser uma mera filosofia, um mero ser do qual a gente estuda. E eu quero convidar você para uma viagem, por assim dizer. Lembra que eu falei no início? A pessoa que mais expressa o que é Deus é Jesus. Porque Jesus, Ele era filho de Deus direto. E Jesus era, de certa forma, o próprio Deus. Era a essência. Tudo que Jesus fazia, Ele não fazia por Ele mesmo. Ele fala disso, Ele fazia porque Ele via o Pai dele fazendo, de certa forma. Antes de tudo existir, Ele já era. Vamos lá, vamos imaginar. Supondo que você está ali naquele momento, Jesus está próximo assim de você, você está numa reunião ali de amigos, conversando junto com os discípulos de Jesus. Aí vocês começam a discutir acerca disso. Quem é Deus? Aí você começa lá, né, no estilo teológico. Não, Deus é um espírito eterno. Tá certo, Jesus? Jesus, tá certo. E Deus também é onipresente, onisciente, onipotente. Tá certo, Jesus? Tá certo. Então pronto, Deus é isso. Aí eu imagino que Jesus ia chegar. Peraí, não é assim. É assim que vocês estão falando do Abba. É assim que vocês estão falando do meu pai, do meu papai. Trazendo para nós, né? Trazendo para nós. Todos temos ou já tivemos pai. E você, mais do que ninguém, sabe exatamente como é o seu pai. Por exemplo, eu não posso chegar, pedir para descrever o pastor Xavier na frente da mim e falar que ele é apenas um advogado pastor. De pronto ela vai, não, ele não é só isso. Ele é muito mais do que isso. Ele é um pai amoroso, ele é um pai isso, ele é um pai aquilo. Da mesma forma, eu acho que Jesus responderia: não, o meu pai, ele não é só isso. Ele é algo muito maior do que isso. Então o que ele é, Jesus? O que ele é? O que pode ser tão maior do que isso? Eu imagino que ele responderia uma coisa que às vezes a gente deixa passar muito. Acima de tudo isso, acima de Deus eterno, de Espírito eterno, acima de onipotente, onisciente, onipotente, eu acho que Jesus falaria: o meu pai, papai, Abba, o Abba Pai, ele é alguém misericordioso. Ele é alguém cheio de misericórdia. Ele é alguém que transborda misericórdia. Alguém que transborda misericórdia. Ele não é só essa filosofia, ele não é só essa coisa metafísica que vocês estão falando. Ele é alguém próximo de vocês. Ele é alguém próximo de nós. Ele é alguém que expressa a misericórdia. Expressa a misericórdia. Porque pensa só comigo, querido. Do que adiantaria Deus ser eterno, Ele ser onipotente, onipresente, onisciente, se Ele não ligasse para nós?
se Ele não fosse empático, se Ele não sentisse a nossa dor, não ia adiantar de nada. O pastor Xavier sempre cita aqui também, o que adiantaria se Ele fosse tudo isso, mas se Ele fosse mau, se Ele fosse perverso, se o ser onipotente, onipresente, onisciente, se o ser eterno fosse maligno, não ia adiantar de nada. Não ia adiantar de nada se Ele fosse um ser que fosse tudo isso, mas ficasse apenas de braços cruzados lá no céu olhando a gente. Não iria adiantar de nada. Mas Ele não é assim. Ele não é esse Deus ausente. Ele não é esse Deus que não liga para nós. Ele é um Deus de misericórdia. Um Deus que a todo tempo busca nos atrair para Ele. Que por mais que a gente erre, Ele não quer nos castigar. Não quer nos castigar. Às vezes a gente tem essa ideia errada, que Deus está todo o tempo querendo nos castigar, que Deus está todo o tempo querendo nos pegar, que Deus está todo o tempo ali observando quem peca, quem não peca, quem peca, quem não peca. Não, Deus não é assim. Deus não faz questão de castigar você, querido. Deus não faz questão de me castigar. Deus não faz questão de castigar ninguém. Pelo contrário, Ele clama, Ele chora, por assim dizer. E na verdade é essa a expressão que o apóstolo Paulo, acredito que o apóstolo Paulo usa de fato. Ele chora com dores. É o que ele fala lá, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo ali no grego é exatamente o sentido. Ele chora com bastante tristeza, intercedendo por cada um de nós. Então, queridos, com toda certeza, acima de tudo que Deus é, para nós, o que mais impacta nas nossas vidas é que Ele é um Deus de misericórdia, que Ele é um Deus misericordioso. E onde é que está isso na Bíblia, pastor? Só está falando, só ainda não citou Bíblia. Lucas 6,36, tem como colocar aí? Lucas 6,36. Olha o que diz aí. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. E queridos, essa era a visão que o povo antigo, os pais da igreja, os fundadores da igreja, os antigos profetas, os poetas hebreus tinham. Que acima de tudo, nós temos um Deus que é misericordioso. Porque pensa só, nós erramos pra caramba, é ou não é? Nós erramos demais. A gente pode começar o dia falando: hoje eu não vou errar, hoje eu não vou pecar, hoje eu vou ficar de boa na presença de Deus. Queridos, pior se falar ainda aí, que acontece mesmo algo que você vai lá e queda, cai. E aí você grita com alguém que não era para ter gritado, você fala errado com alguém, você se estressa com alguém, enfim, você peca. Aí já pensou se Deus fosse esse cara mesmo que tanto pregam aí da justiça extrema? Quem pecar vai morrer? Coitado de nós, quem quer existir? Primeiro que eu não podia estar aqui na frente já falando, nem você me ouvindo na presença dele, porque ele é um Deus santo. Mas não, Ele é um Deus misericordioso. Essa é a principal característica do nosso Deus, querido. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que não castiga, mesmo quando Ele poderia castigar. Mesmo quando Ele poderia castigar. A Bíblia fala, né, em outras palavras, eu não lembro agora a literalidade do texto, mas Ele não apaga aquela chama que já está se apagando. Ele não quebra o graveto que já está quase quebrado. Ele cuida, Ele quer restaurar. O maior desejo de Deus nas nossas vidas é nos restaurar. E voltando ao ponto, né? É interessante como os antigos, eles não viam Deus dessa forma teológica que a gente vê às vezes. Eles viam Deus exatamente como isso. Quer ver um exemplo? Salmo 136. Salmo 136, todo o tempo lá ele está falando: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jeremias lá também, em Jeremias se fala também, Jeremias fala que Deus com laços de amor, com cordas de misericórdia Ele nos atrai.
Ou seja, mesmo quando nós tentamos nos afastar dele, ele pega como se pegasse a gente na marra e trouxesse para perto da gente. Esse é o nosso Deus. Pegasse a gente na marra e trouxesse para perto. Outro exemplo, eu acho que é outro exemplo que mostra muito isso lá, Isaías 49. Isaías 49 fala que ele tem, eu acredito que seja 49, que ele tem o nosso nome gravado nas palmas de suas mãos. Você já pensou nisso, querido? É o que está escrito lá, que Deus tem o nosso nome gravado nas palmas de suas mãos. Ou seja, o que isso fala? Quando você não quer esquecer de algo, muito provavelmente você faz o quê? Você anota, olha, eu não posso esquecer disso, não posso esquecer disso. Da mesma coisa, Deus, Ele sempre se lembra de você, e Ele faz questão de garantir que Ele nunca vai esquecer de você. Ele faz essa questão, não, para eu ter certeza, eu vou anotar o nome dele aqui. Ele vai ficar sempre comigo, Ele vai ficar sempre na minha mão. Quando eu abrir a minha mão, eu vou lembrar, fulano de tal, é meu filho, eu tenho que abençoar ele, eu tenho que cuidar dele. E assim era Jesus, pensando agora, trazendo para Jesus, né? Cara, se tem uma pessoa que expressava misericórdia a todo momento, queridos, era Jesus. Era Jesus. Eu acho que é em Jeremias, eu acho que eu não anotei aqui. Eu acho que é Jeremias 31. Jeremias 31, Deus descrevendo o povo de Israel, falando de Efraim, ele fala que ele amava tanto Efraim, que as entranhas dele se contorciam por amor a Efraim. Da mesma forma ele faz conosco, e da mesma forma era Jesus em relação às pessoas. Eu acho que o episódio que mais expressa isso é quando Jesus estava lá com as multidões, e ele vê que as pessoas estavam com fome. Queridos, essa semana isso me impactou muito. Eu estava lendo várias coisas, vendo como houve esse aumento, né, da pobreza, como as pessoas estão passando fome. E da mesma forma Jesus, esse episódio mostra lá Jesus, ele anda lá, estava com a multidão, e ele começa a ver, cara, esse povo está com fome, esse povo precisa comer, vamos dar um jeito. Jesus se agoniou, vamos dar um jeito. O que tem aí? Traga qualquer coisa. Porque ele amava aquelas pessoas, ele não queria ver aquelas pessoas sofrendo. Era como se ele estivesse ali chorando, cara, as pessoas estão com fome, elas precisam comer. Isso mostra que também Jesus, às vezes a gente tem a ideia que Jesus não se importa com o nosso bem-estar, não se importa com as coisas daqui da terra. Jesus se importa, ele se importa com a nossa dor. Ah, mas é algo tão pequeno, ele se importa. É como se, exatamente isso, é como se Jesus chorasse vendo a sua dor. Outro momento, né, é Jesus em frente ao túmulo lá de Lázaro. Jesus em frente ao túmulo de Lázaro. Fala lá que Jesus chorou. Com certeza ele viu, além de ele amar Lázaro, né, ele viu o sofrimento das pessoas que estavam ali perto. E aquilo doeu nele, ele chorou. Outro momento que Jesus expressa bastante misericórdia, a gente vê, é quando ele está entrando naquela cidade e ele vê vindo um cortejo fúnebre com o filho da viúva. E ele vai lá. Ele não vai perguntando, o que aconteceu, por que morreu, por que isso, por que aquilo, não se cuidou, não fez isso, não fez aquilo. Não, ele só quer ir lá, ele só quer ajudar. Esse é o nosso Deus. O Deus que não importa a sua condição, Ele quer lhe ajudar, Ele quer lhe resgatar, Ele quer trazer você para perto. Eu até anotei aqui, né, Ele é um Deus de misericórdia. Ao ver um coração em pedaços, quebrado, Ele se coloca ao nosso lado, de modo que o próprio coração dele se torna quebrado junto conosco. Eu já ministrei isso aqui uma vez quando eu falei de Jó. Deus é aquele Deus que primeiro se colocou no sofrimento através de Jesus, e agora quando nós sofremos, Ele vem e sofre junto conosco. Ele não é aquele Deus que deixa a gente padecendo sozinho, Ele não é aquele Deus que deixa a gente sofrendo sozinho. Ele é aquele Deus que quando nos vê sofrendo, Ele vai lá, Ele nos pega no braço e fica ali chorando junto conosco muitas vezes. É exatamente a expressão que a Bíblia fala. Fica intercedendo por nós com choro de tristeza. Esse é o nosso Deus. Nós não temos um Deus indiferente a nós. Nós não temos um Deus indiferente à nossa dor.
Nós não temos um Deus. Temos um Deus que se importa conosco. Um Deus que se importa conosco. Deus é como se fosse aquele pai. Outro exemplo, né? Lembra lá o pai do filho pródigo? O pai do filho pródigo foi embora, mas a gente pode inferir, eu acredito que até, não estou lembrando agora da literalidade de novo, mas fala que o pai ficava esperando todo dia o filho voltar. Todo dia, já imaginou essa cena? Todo dia o pai, com certeza já era velho, os filhos já eram adultos, né? Ia lá para frente, ficava esperando o filho voltar. O filho rebelde que tinha ido embora. E quando aquele filho veio, ele corre, ele não quer nem saber. O filho vem cheio de desculpa: pai, me perdoa por causa que eu fiz isso. Filho, não, tá bom. Só você me basta. Só você me basta. Tem um hino, tem uma música da Igreja Adventista que ela expressa bem isso. Que ela fala, ela é imaginando a volta de Jesus para o céu. E ela fala assim que para Jesus o céu não é mais o mesmo, porque falta cada um de nós lá com Ele. É o que ele expressou lá em João 14, filhos. Eu acho que é 14, não estou vosso coração. João 14, olha, eu vou para o céu, mas eu vou fazer casa, para que onde eu estiver, você esteja junto comigo. Para que a gente não precise mais ficar longe, porque eu não aguento ficar longe de vocês. Eu quero ficar perto, então eu vou fazer umas casas aqui, eu vou fazer umas moradas, para que onde eu estiver, você esteja também. Esse é o nosso Deus. Um Deus que além de poderoso, além de eterno, além de justo, além de tudo, tem como sua principal característica ser um Deus misericordioso. Um Deus que nos ama, um Deus que está todo o tempo pronto a nos ajudar, está todo o tempo pronto a ficar conosco. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus. O Deus de misericórdia. E é interessante a questão da palavra misericórdia, né? Misericórdia, eu não estou lembrado agora o verbete do hebraico, mas do grego e do hebraico, mas a ideia de misericórdia que dá é algo maternal, o termo seria matricial, algo referente à produção de vida. Então quando ele fala que Deus é um Deus de misericórdia, é como se ele estivesse falando que Deus é o Deus que gera vida em nós através dele. É isso que Paulo falava lá, quando dizia que nele nós existimos, nele nós vivemos, e nele nós movemos, e nele nós vivemos. Pensa só, é como se fosse um bebê dentro do útero. O bebê dentro do útero da mãe, ele está o quê? Ele está protegido. Ele está recebendo os nutrientes que ele precisa, ele está vivo, lá dentro ele se move, lá dentro ele faz tudo dele. É dessa forma que Deus nos trata, como se nós estivéssemos, vamos dizer assim, em seu útero. Nele nós vivemos, nele nós movemos, e nele nós existimos. Esse é o nosso Deus. Ele não é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, de braços cruzados. Ele não é um Deus eterno, que está, mesmo sendo eterno, mas que está distante de você. Ele não é esse Deus. E nós precisamos, queridos, entender isso. Porque se nós ficarmos com essa visão do Deus, de todo o tempo que o Deus é unicamente poderoso, nós sempre vamos ter a ideia de que se Ele é poderoso, Ele tem que fazer tudo o que eu quero. E o que não é verdade. A característica principal de Deus na nossa vida tem que ser que Ele é misericordioso. Eu sou pecador, eu merecia o inferno, eu merecia ser maltratado, por assim dizer. Mas o Deus a quem eu sirvo, Ele não faz isso. Ele me trata como filho. Toda vez que eu erro, Ele vem não para me carregar, Ele vem não para me punir, Ele vem para me tratar, Ele vem para me trazer para perto. Assim como foi com aquele filho, né? Ele vem, Ele me dá uma roupa nova, calça meus pés e me propõe seguir em frente de novo. E essa tem que ser a nossa rotina diária. Como eu falei, né? Todos os dias é impossível ficar sem pecar. No sentido assim, todos os dias aqui e acolá acontece algo que não era para nós fazermos. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um Pai misericordioso.
Nós temos um Deus que nos ama. E que para tudo se resolver, basta que nós nos rendemos a Ele. Basta que nós nos entreguemos de fato a Ele. E Ele é capaz de fazer toda a mudança na nossa vida. Muitas vezes, né? Isso já aconteceu várias vezes. Talvez já tenha acontecido com você. Você convida alguém para vir para a igreja. Ei, fulano, vamos para a igreja. Aí a pessoa fala assim: poxa, mas eu tenho que me consertar antes, aí depois eu vou para a igreja. Isso já aconteceu comigo. Não, eu vou me ajeitar antes. Quando eu estiver melhorzinho eu vou para a igreja. Nunca vai vir para a igreja. Porque é aqui que você é consertado. É na igreja que você é ajustado. É na igreja que você é limpo. E mais uma vez, como todos os cultos, aqui Deus está falando: filho amado, venha como você está. Apenas se entregue a Deus. E não importa o que você fez, a Bíblia fala que por mais vermelho que sejam seus pecados, Ele vai tornar você branco como a neve. Ah, pastor, mas eu tenho tanta coisa ainda que precisa mudar. Não é você que vai mudar as coisas em você. É o Espírito Santo que vai mudar você de dentro para fora. É Ele que vai tirar o seu gosto pelo pecado. É Ele que vai tirar o seu gosto pelas coisas más. E quando você se der conta, a partir dessa entrega, só Ele, quando você se der conta, você não fará mais, você não vai estar mais fazendo. E você vai se lembrar, é exatamente a expressão que a Bíblia fala, e você vai se lembrar com nojo das coisas antigas que você fez. Esse é o nosso Deus. Amém, meus queridos? Deus é um Deus de misericórdia. O Ministério de Louvor pode...